Se você está assistindo em Fushing, você já sabe que o Nick é bem miserável, certo, amigos? Jogado fora pelo seu mentor e ainda foi traído pela sua namorada, que por sinal nem era grande coisa no fim do dia. E assim, teve sua vida virada ao avesso e acabou nesse mundo chamado Idols, onde ele gastou muito dinheiro em shows e essas paradas em outro mundo. Agora, como que existem idols em um Isekai e ele gastou dinheiro com isso, eu não faço ideia. Mas o negócio é um fato que o Nick foi jogado fora e depois traído, e uma traição bem feia pra falar a verdade. Então, ele se vinga, ele consegue colocar uma faca nas costas da Claudine, ele dá o troco a ela, ele acaba com a vida dela dessa forma que ela acabou com a vida dele? Eu sei que você está muito curioso e hoje eu vou te responder isso. E olha, quando você descobrir o que realmente aconteceu, eu te garanto, meu amigo, que pelo menos um sorrisinho você vai dar. Eu te garanto que pelo menos ali, ó, uma satisfaçãozinha lá no fundo do coração você vai sentir e falar: ah, eu amo ver protagonista descendo porrada naqueles que traíram ele. Eu adoro ver isso e eu sei que você vai se sentir dessa forma também. Então é aquilo, deixa o like zambolado e se inscreve no canal para me apoiar. E agora, bora pro vídeo. Como nós já sabemos, foram basicamente dois motivos pelos quais o Nick acabou no fundo do poço. Primeiro, o mestre dele o jogou fora, e em segundo, a Claudine o traiu, onde, obviamente, a traição da Claudine contribuiu muito para isso, já que ela não só jogou ele fora, como também pisou e amassou, rasgou e tacou no lixo, só faltou tacar fogo. Ela é apenas uma garota extremamente superficial e, claro, muito malandra, que só ficava com o Nick por causa do dinheiro dele, no caso, o pouco dinheiro que ele ganhava dentro do grupo de aventureiros. Mas, obviamente, ela não estava atrás literalmente do dinheiro, e sim das coisas que vinham com ele, porque assim ela poderia lucrar mais. Ou seja, os presentes que ele dava a ela, obviamente, ela incitava muito que ele comprasse essas coisas, tipo, passou na frente de uma loja, ai, achei tão bonitinho, aí ele ia lá com um beta e comprava pra ela. Ou então, no aniversário dela, ele vai e dava dinheiro pra ela gastar, ou outros presentes pra ela. Por exemplo, esse colar que ele deu a ela no comecinho do anime é um colar extremamente raro e muito caro, que demorou muito pra ele conseguir colocar as mãos. Ele gastou maior tempo, dinheiro, paciência pra colocar as mãos nesse colar, onde, no final do dia, ele deu pra ela. Ou seja, basicamente, ela tava com ele pelo dinheiro e incitava ele a gastar cada vez mais e mais e mais com ela, obviamente fazendo aquele joguinho mental que só ela sabe fazer, ou melhor, que só ela e a Mal de Tatooine sabe fazer, porque as duas são iguaizinhas. E assim, ele sempre gastaria uma grana preta e muito esforço para comprar as coisas pra ela. Enquanto, é claro, ela só ia ali falando uns lero-lero na cabeça dele assim, só pra conquistar ele mais e, claro, atrair ele ainda mais, colocando ele ainda mais dentro da armadilha que se chama Claudine, porque assim, no final do dia, ela poderia roubar ainda mais grana dele. Porém, é claro, isso foi só até o momento onde ele poderia ter grana e status, porque no momento em que esses dois desapareceram, puf, acabou o namoro. No dia em que o Nick é expulso pelo grupo pelo seu mestre, a Claudine desaparece, termina, humilha ele, amassa ele e então o joga fora. Ela diz que sem aquele grupo ele é apenas uma tentativa fracassada de um guerreiro fraco. E claro, ela estava esperando que um dia ele aumentasse o seu ranking e assim ganharia mais dinheiro ainda, e esperando que realmente ela poderia roubar mais dele. Porém, agora que ele não vai ganhar todo esse dinheiro e saiu do grupo, ele não tem mais utilidade, ele é inútil e é mais fácil dar o fora nele. E bom, obviamente ela não estava sozinha, porque todo golpista sempre tem um grupo por trás dele, certo? E seria esse grupo de bandidinhos disfarçados de aventureiros, que seriam o White Fangs alguma coisa, no caso as presas de alguma coisa, com o Leon sendo o líder deles. Obviamente, um grupo apenas de bandidinhos fajutos e, claro, trapaceiros, porém nunca foram pegos e passaram batidos até agora. Onde inclusive o Leon, que é o líder desse grupo, estava até mesmo usando o colar que ele comprou pra ela, esse colar super raro e caro, claro que foi muito difícil de obter. Ele deu pra ela e ela deu pro Leon, obviamente mostrando que, bom, o Nick não é nada além de um otário. Então, com esses caras que são até que fortezinhos como escudo, a Claudine descarrilha, começa a xingar, ofender, humilhar, extrapolar. Ela literalmente cuspiu no prato que já estava cuspido. E então, é claro, sumiu da vida do Nick. Porém, é por causa disso que a vingança é tão satisfatória, porque a vingança acontece quase da mesma maneira, porém um pouco diferente, com um pouquinho de sangue saindo do rosto de alguns deles. Tudo isso aconteceu depois que o Nick já estava formado com seu novo grupo, onde, depois de sair de um labirinto, ele e seus amigos tinham conseguido uma espada boladona, que inclusive tem autoconsciência e vira um garoto e tudo mais. Onde, depois dessa conquista, o Nick sai com a Karan para um restaurante, no caso um cafezinho ali para eles poderem jantarem, onde, obviamente, foi o
lugar onde o Nick vivia com a Claudine quando eles namoravam, onde só de chegar lá ele já começa a despertar algumas memórias antigas bem chatas pra falar a verdade. Mas as coisas não param em memórias, porque ele escuta uma conversa bem interessante de um cara falando a seguinte linha: Claudine, por favor, aceite meu presente de aniversário. E sim, é o que vocês estão pensando, ela estava fazendo outro corno de trouxa. E claro, o Nick escutou tudo isso. Claro, quando ele se lembrou do que estava acontecendo, na hora o Nick já entra no modo 100% maldade, se lembrando dos tempos antigos e de tudo que já aconteceu. Mas de começo ele não fez nada, ele apenas ficou ali pensando, lembrando das coisas, puto com ela, mas não fez nada. Mas a Claudine estava empenhada em roubar esse cara, meus amigos. Ela estava certa que iria conseguir roubar esse cara, então ela meteu o maior dos golpes. Minha mãe mora longe e ela está doente, eu preciso visitar ela, mas eu não tenho dinheiro para passagem. E é claro que o cara trouxa, como ele é, obviamente iria emprestar dinheiro pra ela na hora. Assim que ela falou isso, ele já bateu assim na mesa e falou: deixe comigo, eu irei te dar todo o meu dinheiro, Claudine, vá visitar a sua mãe doente, pelo amor de Deus, você tem que ir. E nós vemos que o golpe realmente deu certo, mas é quando o Nick entra em cena. Quando ele viu que ela estava realmente empenhada em dar o golpe nesse cara, ele aparece e senta do lado dele. Olha assim pra Claudine: e aí? Quanto tempo faz, minha querida? E aí vocês já sabem que a merda vai desenrolar completamente. Ele já chega ali do lado do garoto e começa a desmentir ela completamente, falando que a mãe dela não mora longe e hoje nem é o aniversário da Claudine em primeiro lugar. Ele desmascara todos os planos dela e, é claro, faz com que ela saísse de lá com o rabo entre as pernas, suando de medo dele. Obviamente porque hoje ela não estava com seu grupo de guarda-costas, muito pelo contrário, ela estava aqui hoje justamente porque ela queria trair eles e o Nick percebeu isso. Então, para evitar que as coisas ficassem ruins, ela simplesmente vai embora. Porém, essa poderia ser uma vingança, mas as coisas não acabam por aqui. Agora, em outra noite, quando o Nick estava em um bar junto com seu grupo, a Claudine chega lá junto com os bandidinhos dela, e é claro que ela tentaria comprar uma briga com o Nick ali, primeiramente jogando cerveja nele, e então começando a falar um monte de merdas na frente de todos. E é claro que com isso, o Nick e o líder do outro grupo, o Leon, vão para fora do bar conversar um pouquinho no beco atrás dele e vocês sabem o que isso significa, certo? Normalmente seria uma briga, mas para o Leon parece que isso não é o que significa. Assim que eles chegam no beco, o Leon começa a falar sobre vender a Claudine. Sim, pelo que parece, esse cara também está enjoado dela e, claro, está puto com ela. Então ele fala: e aí, Nick, você não quer comprar ela não? E quando o Nick retira essa ideia, ele dá a ideia: pô, então bora vender ela pra um bordel. Sim, o cara abordou o Nick para vender a Claudine. E obviamente o Nick já não iria mais escutar esse papo horrível e, claro, idiota também. E começou a dar o primeiro socão no Leon. E assim, deu um socão bonito nele. Onde durante essa pequena luta que eles tiveram, o Nick dominou completamente o 1x1. Porém, o Leon é um covarde que tem amigos. E logo o maguinho chega lá para soltar umas magias do Nick. Porém, o Nick também não estava sozinho. E a Karan chega lá quase matando o mago. E é quando, infelizmente, maldita velha, a Vilma da Guilda dos Aventureiros chega de uma vez por todas para parar aquela chacina que estava prestes a acontecer. Porque, obviamente, o grupo do Leon ia morrer naquele beco. Porém, a Vilma apenas parou a chacina, apenas parou a matança. Ela diz que se eles quiserem lutar com regras, que lutem à vontade, que ela não tá nem aí. E é quando os dois grupos decidem que eles iriam competir no Bare Knuckle. O Bare Knuckle é meio que uma competição entre grupos e é simples, tanto que é por causa dessa simplicidade dele que está fazendo tanto sucesso com aventureiros hoje em dia. Ele é basicamente, cada grupo terá um lutador no ringue, onde esse lutador seria, no caso, as pessoas que causaram confusões, o Nick e o Leon. Enquanto, por outro lado, eles também separariam uma pessoa por grupo através de um sorteio, onde essas duas pessoas fariam uma prova com questões inteligentes, no caso matemática, linguagem e outras coisas também. Ou seja, é basicamente uma competição, onde enquanto dois caras estão se matando no ringue, duas pessoas estão se matando em provas escritas, para equilibrar as coisas, obviamente, porque se um grupo tem uma pessoa fraca, pelo menos se eles tiverem alguém inteligente, eles podem meio que reverter a situação. É basicamente isso, uma prova física e intelectual ao mesmo tempo, e assim o grupo que ganhar, ganha, e o grupo que perder, perde. Então eles começariam em um duelo de mãos vazias, quase como se fosse um MMA ou UFC ou essas paradas. Eu não sei como que funciona isso, mas é basicamente isso. É um ringue, eles estão lá de mãos vazias e começam a lutar, onde depois de uns 5 minutinhos, toca o intervalo, e durante esse intervalo as outras duas pessoas fariam as provas. E então depois que eles fizessem as provas, a luta voltaria e eles se esmurrariam mais, e depois mais prova e mais luta, e essas paradas assim, sabe? Fica alternando entre luta, prova, até que, bom, um dos lados ganha. Porém, apenas uma luta não seria satisfatório o suficiente. Nós precisávamos adicionar uma aposta.
pra fazer as coisas interessantes, certo? Então, a maguinha adicionou uma apostinha aqui, meus amigos. Se o Nick perdesse, ele pagaria 500 mil dinheiros para o Leon. Porém, por outro lado, se o Nick ganhasse, o Leon teria que devolver todos os itens e coisas e dinheiros que ele já roubou das outras pessoas junto com a Claudine. Ou seja, o cara daria muito mais que 500 mil, eu acho. Sei lá quanto que dinheiro ele já roubou, mas ele teria que dar muita coisa para as pessoas. Então ele também ia se escafuder bonito. E assim que fica a aposta. Assim fica decidido. Os dois iriam com certeza competir no Bare Knuckle. O Nick seria lutador, enquanto a Karan, infelizmente, seria a garota que faz as provas. E claro, o grupo do Nick estava em uma grande desvantagem nessa luta, até porque a Karan é burra que nem uma pedra, e o Nick de mãos nuas não é tão forte quanto um homem besta que nem o Leon. Com isso, as probabilidades estavam completamente do lado do Leon. Porém, nossos heróis não iriam desistir, e logo o Nick começa a treinar duramente todos os dias lutando contra monstros muito mais fortes do que ele, enquanto a Karan começou a estudar toda noite. Ela tava lá estudando, colocando a caneta no papel e tudo mais. E assim eles se esforçaram até o limite no tempo dado a eles. E logo, com isso, umas semanas passaria, então chegaríamos no dia do evento e da luta tão aguardada. Durante a luta, o Leon obviamente começou a enrolar. Ele não queria lutar ou, claro, se machucar aqui. Ele apenas enrolou para que no teste, onde a Claudine iria fazer, supostamente ela é mais inteligente do que a Karan, eles ganhariam com certeza. Ele estava muito confiante que eles com certeza ganhariam os testes, então ele enrolou a luta, evitando entrar em um confronto com o Nick, embora é claro, durante um momento ele usou um truquezinho sujo bem chato e conseguiu derrubar o Nick, ganhando um ponto. Porém também vemos que se não fosse pelo truquezinho do Leon, o Nick está indo muito bem durante essa luta. Claro, ele não conseguiu acertar tantas vezes, mas ele está indo muito bem também. Chegamos então na prova escrita, onde aqui a Karan foi muito bem com 90 pontos surpreendentes, porém a Claudine marcou 100, levando a vantagem nessa parte, e novamente o grupo do Leon ganha um ponto a mais. E logo a luta se reinicia e novamente o Nick começa a apanhar mais para o Leon. E então nós voltamos para as provas, onde aqui nós vemos que a Claudine estava trapaceando. A Karan estava fazendo muito bem sozinha, muito rápida e claro, muito inteligente. Porém a Claudine não estava fazendo com sua própria inteligência. Muito pelo contrário, ela estava copiando através de um cristal de comunicação, onde o mago do grupo estava mandando as respostas para ela de uma biblioteca. Sim. Porém o grupo do Nick foi lá e prendeu esse mago e assim desmascarou toda a operação da Claudine, do mago e claro do Leon. Porém, o Nick não deixou que as coisas acabassem aqui. Ele poderia já anular tudo, mas ele não deixou. E sim foi para o round final da luta, onde nesse round final, meus amigos, um socão assim ó, blau, o Leon desmontou que nem papel e caiu no chão desmaiado. Então, a Claudine, vendo que deu merda, tentou ficar agressiva e fugir dali, mas a Karan só foi assim ó, pau, cai no chão aí, Edir. Então a Claudine caiu no chão com um tapão da Karan, e assim, bom, nós vemos que os nossos heróis conseguiram sucesso no fim do dia, e obviamente o grupo do Leon apanhou muito e foi preso também. Com isso, a Claudine e o Leon não foram apenas expostos para todo o público, como também foram presos, afinal eles estão devendo dinheiro pra caramba. Como eles vão pagar? Aí é complicado, mas foram presos, devendo muita grana pra todo mundo. Inclusive o Nick tá pra receber uma grana preta deles também, tá? O cara foi o que mais teve vantagem em tudo. O cara pôde se vingar da ex-namorada, bater no otário e, claro, ganhar muita grana, que originalmente era dele, mas ganhar muita grana ainda em cima disso. E sim, meus amigos, essa foi a vingança do Nick, do seu grupo contra a Claudine e o Leon. Eu espero que vocês tenham gostado, então comentem embaixo as suas opiniões sobre isso. Claro, existem outras formas de se vingar? Existem. Poderia ter sido melhor? Poderia, obviamente, mas eu achei que essa maneira aqui foi bem criativa e bem legal também. Então eu gostei e falo aqui, espero que vocês também tenham gostado. Então é aquilo, comentei que eu quero muito saber. Então é aquilo, se você assistiu o vídeo até aqui e gostou dele, você tem a obrigação, você tem o dever de deixar o like zambolado e se inscrever aqui no canal, porque assim você me apoia e me ajuda muito. E agora, me despeço de vocês, aquele abraço, um beijo e eu fui.